Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é um jogo de bolinha de gude. É uma pessoa jogando, aí assim, são vários buracos que foram feitos na terra e na frente de cada buraco tem uma bolinha. Então a pessoa tem que ir jogando para ver se a bolinha cai no buraco. Então ela vai jogando e não acerta, é como se ela sempre jogasse de um jeito que a bolinha se desvia, nunca vai reto, nunca ela consegue jogar de forma que a bolinha tem uma linha reta para cair no buraco. E aí ela faz várias tentativas e não consegue acertar. E é como se fosse um processo que essa pessoa está vivenciando de ter paciência. Só que na medida em que ela vai jogando e que não vai conseguindo, é como se ela fosse perdendo a paciência. É como se ela fosse se desequilibrando pelo fato de não estar conseguindo realizar aquela proposta, aquele objetivo. Então é como se ela fosse um trabalho realmente do desenvolvimento da paciência, o que não está acontecendo. Então é como se cada vez mais que ela vai perdendo a paciência, é como se ela não conseguisse mais ainda, assim, ela quando joga, ela não tem concentração, ela não consegue mirar, né, de uma forma mais correta para que a bolinha siga uma linha reta para cair no buraco. Então é como se na medida em que ela vai perdendo a paciência, ela vai fazendo com que dificulte ainda mais esse processo que ela tem a intenção de realizar, porque ela vai ficando com menos clareza, ela vai ficando com menos habilidade, digamos assim, de conseguir realizar aquele objetivo. É como se ela vai desviando cada vez mais do objetivo, né, do foco central. É como se ela fosse fazendo de qualquer jeito. Como ela está na impaciência, na frustração, então ela vai fazendo de qualquer jeito. E aí fazendo de qualquer jeito, é aí que ela menos ainda consegue realizar o objetivo. E vem muito como se, além disso, né, além da falta de paciência, além desse sentimento de frustração, é como se a pessoa ela tivesse distraída. Ela não está presente naquilo que ela está fazendo. Ela está distraída. Então, na medida em que ela está fazendo algo, mas pensando em outra coisa, né, distraída em outros pensamentos, em outros lugares, em outras questões, ela também, isso faz com que ela não consiga realizar esse simples objetivo de jogar uma bolinha no buraco. E todo esse processo faz com que essa pessoa comece a se perceber como alguém incapaz. Porque, ora, se uma coisa que teoricamente é tão simples de fazer, por que ela não consegue?
né? Por que que para ela está sendo tão difícil colocar uma bolinha de gude num buraco que está pertinho, que bastava você ter realmente um toque e a bolinha cair no buraco, né? Realizar esse objetivo. Então é como se ela começasse todo esse processo e se visse incompetente, porque uma simples tarefa ela não é capaz de realizar. Só que desde que ela, é como se assim, desde que ela iniciou essa tarefa, é como se ela não, é como se ela até assim, meio que subestimasse. Então, no início da tarefa, ela entendeu assim, isso é muito bobo, isso é muito simples. E aí ela não deu valor, ela não deu importância, ela não fez da forma correta, ela não dedicou um pouco da sua presença, né, do seu tempo para realizar aquilo que parecia ser simples de forma correta. Então, aquilo que parecia ser simples e fácil começou a criar uma bola de neve dentro dela, dessa pessoa, gerando todo esse processo. Porque era simples, mas ela não esteve na presença, ela não se dedicou o suficiente para conseguir realizar a tarefa, e aí começou o processo de impaciência, de frustração e de incapacidade. Então foi essa bola de neve que foi sendo criada porque lá no começo ela entendeu que essa tarefa era muito boba, era muito simples e não deu valor. Só que o que acontece é que essa simples tarefa que foi dada nesse início, né, no start desse processo, é uma tarefa essencial para os próximos passos. Então é como se para ela passar para uma próxima etapa, para um próximo nível, ela precisa ter proficiência naquela tarefa mais simples. Então, se ela não consegue realizar essa tarefa simples, ela não consegue passar para uma outra habilidade, para um outro nível do que ela intenta, né, do que ela deseja realizar. Então, ela precisa ter a base, saber a base, né, realizar bem a base do processo. Então, se ela não realiza bem a base do processo, como ela pode querer realizar algo mais complexo, de um nível mais elevado, né? Então, é como se essa falta dessa percepção da pessoa, a falta dela ter essa compreensão de que a base precisava ser realizada, por mais que parecesse simples, mas precisava ser realizada com dedicação, com presença, para que ela atingisse um grau elevado de proficiência naquela base para poder ela passar para um nível mais elevado. Então, a falta dessa compreensão gerou todo esse processo. E aí ela estagnou nessa base, ela não conseguiu elevar-se, ela não conseguiu pular para um próximo nível, porque ela ficou na superfície, ela ficou na base do processo. Ela não conseguiu realizar perfeitamente, assim, no sentido, né, de com o máximo de qualidade possível, essa base. E aí ela fica num processo de se achar incompetente, fica num processo de achar, de não dar valor a si mesma, a si mesmo, porque não consegue passar de nível, né? Então, assim, a gente pode pensar, por exemplo, no campo profissional, alguém que não consegue ser promovido, alguém que não consegue passar para um próximo estágio no desenvolvimento do trabalho, por exemplo, né? Pode ser outros aspectos, mas observando dando um exemplo, né? Dessa dinâmica, seria mais ou menos isso, né? Então aí a pessoa começa a se frustrar, começa a se achar incompetente, começa a se desvalorizar. E aí o que vem como mensagem para quem se identificar com essa leitura, seja no campo profissional, seja no campo afetivo também, né? Uma pessoa que ela não consegue elevar o nível de comprometimento numa relação, então é aquela pessoa que ela não consegue, não aprendeu o básico
das relações, de como se relacionar com alguém. E aí, por isso, ela não consegue elevar para um nível mais profundo de comprometimento, de interação com as pessoas ou com relacionamento amoroso, enfim. Então é o tipo de dinâmica em que a pessoa não passa de um nível. Ou, por exemplo, outro exemplo, né? A pessoa que está no processo de autoconhecimento, está no processo de autocura, mas ela não consegue se aprofundar, ela não consegue sair de um mesmo aspecto que ela tenta curar, se libertar de algum padrão de pensamento, de, enfim, algum aspecto da vida, mas ela não consegue ir além. Justamente porque ela não deu valor à base do processo. E essa base do processo pode ser uma preparação, né? No caso profissional, pode ser justamente você se dedicar plenamente a tarefas simples, mas se dedicar de fato a fazer bem feito aquela tarefa simples, seja estudar mais profundamente sobre um conhecimento, sobre uma ferramenta, sobre algo, se aprofundar, né? Ou no caso de um relacionamento, realmente começar a se conhecer para entender a partir do seu autoconhecimento como se relacionar melhor com o outro e se permitir ir mais fundo na vulnerabilidade de estar diante de um relacionamento, né? Porque as relações são nossos espelhos. Então a gente vê no outro, projeta no outro aquilo que está em nós. E se a gente não tem essa preparação base para entender esse processo, para perceber esse processo, para saber lidar com esse processo, então a gente não consegue ir para um nível além de comprometimento numa relação, por exemplo. Fica sempre na superficialidade. Então qualquer coisa é motivo de, por exemplo, uma separação, porque você não consegue suportar aquilo que você vê no outro, que é aquilo que desperta os gatilhos internos das suas próprias questões. Então a base, ela precisa ser revista para quem se identificar com essa dinâmica. É preciso você entender a base do processo, é preciso você ter paciência, ter humildade de olhar para a questão que você está vivenciando, que você não consegue transcender de nível, onde você está negligenciando nesse aspecto. Que aspectos, que conhecimento, que atividades, que possibilidades você tem ali para fortalecer a tua base. Seja a base de um trabalho, seja a base de autoconhecimento para uma cura, seja a base também do autoconhecimento para viver relações, né, ou para qualquer outra dinâmica. Então é preciso se libertar de toda essa bola de neve, né, transmutar, dissolver todo esse processo que foi sendo criado, que faz com que você se veja incompetente e frustrado, né, frustrada por conta da percepção da incapacidade de ir além. É preciso que você solte, libere, deixe ir esses padrões, esse sentimento e foque a sua atenção na base. O que você precisa, que tarefas, que habilidades, que conhecimento, que percepção você precisa desenvolver com dedicação, com humildade, com zelo, com amor, com alegria, para que você fortaleça essa sua base e consiga assim ter estrutura de subir. Então, quando você quer ter uma construção, quanto maior você quer construir, por exemplo, um prédio, mais o fundamento, né, a base tem que ser bem forte, tem que ser bem enraizada, tem que ser bem firme, porque senão não sustenta uma construção maior. Então, quanto mais você quer ir além, mais profundo e mais firme tem que ser essa base. Então é importante ter essa percepção, reavaliar onde você negligenciou, onde você não deu valor com relação a essa base, a essa estrutura de base. As tarefas simples, que por mais que sejam simples, são tarefas que são necessárias para você ir para o próximo nível, né? Então é preciso fazer essa avaliação.
E aí, quando você fortalece a sua base, quando você entende que, por mais que pareça ser simples, mas você dedica a sua atenção, você dedica o seu tempo para realizar aquelas tarefas com zelo, aí você sim vai conseguir transcender esse patamar, né, que você ficou presa e não consegue ir além, ok? Respira. Então nessa imagem inicial dessa pessoa jogando essas bolinhas de gude de qualquer jeito, então ela monta de novo lá todo o cenário, coloca uma bolinha na frente de cada buraco, ela respira, ela se concentra e aí ela, com total presença e concentração, foco naquilo que ela está fazendo, ela vai e começa a jogar as bolinhas e começa a acertar. Então é essa mudança de perspectiva, essa mudança de sentimento com relação ao que você hoje está fazendo, o que precisa fazer, o que precisaria ter feito, para que você consiga ir além. E essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas que possam se beneficiar dela. Gratidão. Namastê.